uma pessoa sem narcisismo seria, assim, uma pessoa com problemas graves, porque ela não conseguiria se reconhecer no outro, ela não poderia ter empatia, ela não consegue se identificar, ela, vamos dizer assim, estaria bastante prejudicada, né? Os tempos que a gente vive contemporâneos, parece que você saber ser extrovertido é maior, às vezes, do que o seu conhecimento técnico. É mais importante, às vezes, do que o conhecimento técnico. Né? Não é à toa a quantidade de CEO de palco que a gente tem hoje em dia, que tá lá só para apresentar a marca e ser uma figura para a marca. Para nós, a valorização de uma vida, o reconhecimento de uma vida, passa justamente por como você conseguiu se separar das comunidades de onde você veio, da sua família, da sua etnia, da sua nacionalidade, de tudo aquilo que faz de você um nós, né? O narcisismo, aproveitando que você já tocou no tema, ele é um mal contemporâneo aos tempos que a gente vive, ou a contemporaneidade piorou esses transtornos narcisistas? Eu diria que a modernidade e a pós-modernidade monetizou o narcisismo, né? E uma pessoa sem narcisismo seria, assim, uma pessoa com problemas graves, porque ela não conseguiria se reconhecer no outro, ela não poderia ter empatia, ela não consegue se identificar, ela, vamos dizer assim, estaria bastante prejudicada, né? Mas a partir de dado momento aí na modernidade, o valor dos nossos desejos, né, das nossas relações, ele passou a ser sobrepujado, né, ele passou a ser, vamos dizer assim, minorizado pelo valor que nós atribuímos ao que os outros pensam e o que nós pensamos das nossas próprias imagens, né? Então, aí você começa a ter aquilo que o Paul Valéry chamava das profissões delirantes. São as profissões delirantes. Isso é na década de 20. Ele dizia assim, é o artista e o publicitário. Por quê? Porque nessas profissões, tudo depende do que os outros acham de você. Né? Se os outros acham que... Essa definição é muito boa. Da sua obra é, sei lá, Basquiat, Jeff Koons, você pode fazer um peixe amarelo e que tá valendo. Se as pessoas acham que você é o grande cara do marketing, capaz de criar coisas geniosas, porque você tem um talento especial, você monetiza tudo que você toca. E as redes sociais e a linguagem digital potencializou isso ainda mais, né? Então a gente está vivendo no narcisismo, né? É como se a gente tivesse descoberto uma forma de instrumentalizar o narcisismo completamente nova, né? De organizar socialmente as relações, hiperinflacionando a posição do narcisismo. O narcisismo tem duas paixões fundamentais. Uma é a nossa capacidade assim, de se fascinar, de idealizar os outros, de amar, né? Amar o outro como a si mesmo, né? Como projeção de si mesmo. Mas a segunda face do narcisismo é quando o outro não funciona como espelho. Quando o outro não me devolve a imagem de que eu sou o queridinho, o rei da paçoca, e daí aparece uma coisa chamada agressividade. Então, muito que se questiona, de onde está vindo tanta loucura, tanto hater, tanto cancelamento, tanto surdez com outros, é narcisismo, né? É um efeito correlato ao narcisismo, né? Ou seja, se não é uma imagem onde eu me reconheço, eu vou querer o quê? Destruir o outro para me afirmar como, enfim, uma imagem soberana em relação a ele. A gente ouviu muito falar, acho que quem acompanhou mais noticiário, coisas que estavam rolando sobre essa questão do narcisismo, principalmente vindo de pais com filhos, de pais com transtornos narcisistas, mas também de chefes, colegas de trabalho, namorados e tal. Qual que é o ponto em que esse narcisismo ele acaba virando uma relação tóxica com o outro, assim? Vamos pegar um exemplo, né? E lembrando sempre que o narcisismo é uma estrutura fundamental, é um órgão psíquico. Porque eu entendi, é o que a gente existe, é uma coisa nossa, não tem como a gente evitar. Exatamente. Se evitar, você também não vai conseguir amar, não vai conseguir ter um relacionamento social com ninguém. Mas vamos pensar uma mãe com seu filho, né?
Aquele filho representa todos os sonhos, esperanças que ela não realizou na sua vida, que os ancestrais passaram para ela, que ela sonhou em ser, e que ela olha para si e diz, olha, não vai dar para eu conseguir tudo isso, mas eu transfiro isso tudo para a próxima geração. E isso a gente diz, olha, é uma forma de amar narcísica. Ótimo, perfeito. Mas daí essa criança vai para a escola e ela precisa tirar 10 em todas as matérias. Por quê? Porque se o meu filho tira 10, isso mostra que eu sou uma grande mãe. O que ele faz não é porque ele se separou de mim e eu me orgulho e eu me realizo através dele. Ele é uma extensão de mim. Então ele não pode vestir o que eu não gosto, ele não pode falar o que eu não quero, e ele tem que ser uma espécie assim de órgão fora do corpo desta pessoa. Isso implica o quê? Um sofrimento tremendo para aquele que está do outro lado, dizendo assim, não, me deixa ser quem eu sou e não um pedaço de você, e não um órgão móvel de você. E a pessoa diz, não, mas você não está entendendo, isso tudo que eu estou fazendo é para o seu bem, é porque eu te amo. E ela está dizendo a verdade, só que é um amor tóxico, é um amor corrosivo, é um amor onde você não tem espaço para o desejo, onde você não tem espaço para a independência, para a autonomia, é um amor que infantiliza o outro. Que diz assim, olha, eu só vou te amar se você se rebaixa, se você se infantiliza, se você me obedece, se você devolve para mim essa imagem gloriosa de uma super mãe, ou de um super pai, ou de um super chefe, e daí você vai multiplicando esses personagens e você vai ver como isso atrapalha tudo. Né? Atrapalha uma empresa, porque o chefe ele vai ficar mais sedento por reconhecimento e orgulho do que propriamente ver que a empresa ganhou porque todo mundo trabalhou, que todo mundo fez por merecer e que, portanto, o resultado é coletivo, né? É partilhado por todos. O narcisista ela tem profunda dificuldade com essa partilha. Ele não consegue ser, vamos dizer assim, generoso. Por isso, muitos vão dizer, o narcisismo, no fundo, é um egoísmo. Sim ou não? Tem pessoas extremamente altruístas, né? Que eu estou aqui trabalhando para os pobres, para os outros, e etc. E você vai chegando perto e, de repente, ele diz assim, não, tudo isso aqui é porque aí eu tenho uma imagem gloriosa com o Paps lá do céu. É o narcisismo, cara. E você está sendo altruísta, mas é para ter uma boa imagem para sabe-se lá que espelho. Né? E como é que eu enfrento uma pessoa narcisista? Olha, o que lhe falta, né, tecnicamente, é o que o Freud chamava de amor de objeto. O que lhe falta é conflito real. Né? Lembra dos profissões delirantes? Uhum. Né? Dizer, não, nem tudo é delirante, nem tudo depende do que você acha, do que eu acho, de quem tem razão, né? Tem uma outra maneira da gente se relacionar com o mundo, que é dizer, como aquele antigo seriado, né? The truth is outside, né? A verdade está lá fora, amigo, não é sua nem minha. Vamos juntos atrás dela? Bom, isso é contrário ao narcisismo. O narcisista vai querer saber. Mas quando a gente achar a verdade, eu vou ser o dono, né? Quando a gente estiver no caminho da verdade, você vai dizer que fui eu que escolhi esse caminho, né? Ele está mais interessado em saber, né, quem ele é e se ele tem do que na experiência. Né? Por isso o narcisismo hipertrófico, né, ele apequena as pessoas. Né? Ele faz com que as pessoas não se abram para a experiência, não se abram para o outro, não se abram para a viagem da vida. Né? Ela fica ali, sabe o cara no espelho antes da festa? Uhum. Esse vestido aqui tá melhor. Não, agora eu vou pôr essa roupa. Ou o cara no vestiário, essa meia aqui vai me fazer jogar pra caramba. E o jogo? Não, o jogo daqui a pouco a gente vai. Não, mas vai começar o jogo de verdade, tem a bola, um ganha, outro perde. Não, peraí, vamos mais vestiário, vamos mais assim, parênteses da vida. E uma hora o cara acorda e ele diz, o que você fez da sua vida? Eu fiquei pulindo a minha meinha aqui em vez de entrar em campo. Né? Mas tem como voltar? Vamos pensar que eu sou uma pessoa mega narcisista, controladora dos meus filhos, tem que ser do meu jeito e tal. Tem como tratar, normalizar, sim. voltar para um... Encolher, né?
Tem, chama-se dieta ou regime narcísico. Você está obeso, mórbido com o seu narcisismo. Então, vamos lá, análise. Hoje, ela, em grande medida, ajuda as pessoas a fazerem isso, né? Olha, vamos deixar de lado, né, algumas coisas para viver mais, para viver melhor, para aumentar a sua qualidade de experiência, né? Que é o que o narcisista, assim, ela não tá muito interessado nisso, né? Ele está interessado em colocar um pé atrás, né? E viver um mundo onde ele pode controlar bem, né, as experiências, onde é um mundo assim reduzido, né, do seu condomínio, da sua família, dos seus gostos, da sua bolha, e ali ele se sente seguro, né? No fundo, o narcisista, ele é alguém que frequentemente está sendo chantageado pela segurança. Vamos pensar aquele cara que gosta daquela menina, e daí todo mundo diz, pô, você gosta dela? Chega nela. Ah, não. Por que não? Porque ela pode me dizer não. Bom, se ela te dizer não, vai se doer, mas daí você vai para outra. Não. Isso eu não consigo. Eu não consigo ir lá e falar com ela. Por que você não consegue? O que você está defendendo? Seu narcisismo. O professor Leandro Santos, ele esteve aqui com a gente. Sim, foi meu aluno. Gente boníssima, cara, gente boa. E até um corte dele até viralizou e virou até polêmica, que ele falava que um pouco até sobre a timidez, né? Que a timidez é excesso de eu. E é um pouco do você se colocar tanto como protagonista que você começa a se retirar das situações por medo de o que pode acontecer, de tomar uma rejeição, de se dar mal, de ser humilhado. Então foi até me veio na cabeça você falando isso da rejeição, porque ele falou uma coisa muito parecida com isso também. Mas é que a timidez, ela tem duas variedades principais, né? A timidez que responde de fato a uma introversão, né? Alguém que prefere, né, tá numa situação de observação, mais cauteloso consigo, mas que não está fugindo da experiência, entende? Não tá se evadindo do conflito. Ele tem uma estratégia, né, que é vamos devagar e vamos medindo a temperatura da água até se jogar, né? Tem o tímido que no fundo é um extrovertido reprimido, né? Então ele não é esse cara que tá querendo ir aos poucos, ele tem que se conter. Ele tem que se conter porque se ele aparece, né, como ele gostaria, que é um cara falador, que é um cara pra fora, que é um cara que gosta de pular na piscina toda de uma vez, ele acha que ele vai se machucar sem volta, então ele não faz. Os dois, você pode dizer assim, são tímidos, né? Mas um não é um problema, o outro é, né? Um tá, assim, no seu estilo. O outro, ela tá se inibindo. No fundo, ela tá pondo entre desejo e narcisismo em primeiro lugar. E como é que lida com a timidez? A timidez não é uma patologia, né? Guardadas aí as considerações sobre esses dois subtipos, né? Mas hoje em dia a gente tem assim, tem livros interessantes sobre isso, né? A gente tem um excesso de sociabilidade, um excesso de premiação dos extrovertidos, né? Então é como se o tímido ele tivesse assim perdendo o potencial capital social. Porque ele não se engaja em milhares de contatos e ele não tá para fora como todo mundo, ele não tá com a subjetividade revirada, né? Então, muitas vezes o tratamento assim da timidez é um tratamento de autorreconciliação, né? É um tratamento de crítica à realidade que está pedindo mais do que você precisa dar, né? Então aí você valoriza a qualidade das suas relações, são poucos amigos, mas invista neles, né? Profunde neles, né? Você vai valorizar a fidelidade, a densidade da experiência, o tipo de confiança que você vai amealhando quando você tem uma estratégia subjetiva mais introvertida, né? Nesse sentido da timidez. Não, eu gostei muito disso que você falou, porque eu acho que é uma coisa que dá tanto sentido para várias coisas que a gente vê hoje, dessa coisa do excesso de premiação ao extrovertido, porque hoje, eu posso pegar a própria figura do senhor, assim,
Vamos pensar com todo o conhecimento que tem. O senhor? Você, desculpa, professor. Está no é céu. Professor. Se minha mãe é professora, se ela me vê tratando o professor de você, eu apanho em casa. A linguagem digital é a linguagem da horizontalidade. Estamos aqui, né? Olhando pra você, assim, vendo o seu trabalho, a extensão do seu trabalho, assisti muitas entrevistas suas antes da gente sentar aqui. Eu fico imaginando, se fosse um cara tímido, às vezes a qualidade do trabalho, ela não conseguiria ser potencializada por estar apresentando um vídeo na Casa do Saber, ou por estar fazendo uma palestra, por estar publicando um livro, por estar dando uma entrevista. Então, os tempos que a gente vive contemporâneos, parece que você saber ser extrovertido é maior, às vezes, do que o seu conhecimento técnico. É mais importante, às vezes, do que o conhecimento técnico. Né? Não é à toa a quantidade de CEO de palco que a gente tem hoje em dia, que tá lá só para apresentar a marca e ser uma figura para a marca. Aí eu posso dizer assim, se você perguntar para os meus amigos de escola, né, o que eles acham de mim, eles vão dizer, o Cris é um cara tímido. É mesmo? Em nenhum momento aqui a gente... Então, mas o que, voltando, a ideia de timidez, ela é uma panela que cabe muita coisa dentro, né? Uma das maneiras, você me perguntou como trata a timidez, é pelo teatro, né? Então você continua tímido enquanto ator, mas você desenvolve uma técnica, e inclusive os tímidos são ótimos nisso, de produzir um personagem. Né? Então tem o Cris Duncan lá falando nisso, YouTube, etc. Mas será que isso fala de mim como alguém realmente extrovertido? Ou fala do fato de que eu fiz cursos de teatro, eu dei aula há muito tempo, você dando aula, você começa a perceber que o aluno está se relacionando com uma figura que não é bem você, que é o que ele pensa, sei lá, do professor e tal. E como psicanalista, a gente vai percebendo também que essa paciente me põe num lugar que não tem nada a ver comigo, eu tenho que responder desse lugar e pelo menos manejar isso, o outro me põe num outro lugar, ou seja, a prática clínica junto com a docência me fizeram, assim, aprender melhor como conduzir personagens. Isso não necessariamente me tornou menos tímido. O que eu, vamos dizer assim, mudei em termos de intimidade, e mudei mesmo, né, a partir das análises que eu fiz, psicanálise nesse sentido, né, dos tratamentos longos, e que me permitiu, assim, ser um cara que suporta melhor a intimidade. Né? Quando eu tinha lá uns 18, 19 anos, as pessoas diziam assim, Cris, você não abraça as pessoas. Você tem medo de, sabe, entrar no clinch, dar aquele... É verdade. Eu tinha dificuldades sérias de, assim, no contato, dividir a intimidade, né? E isso é uma conquista, vamos dizer assim, que foi aparecendo na minha vida e o canal ajudou muito, né? Então, isso que a gente pensa assim, ele era extrovertido, por isso ele fez o canal. Não, o canal foi um jeito de ir aprofundando mais e mais isso. Tanto que você pega os primeiros vídeos, é bem precário, é bem assim, é um professor se defendendo da câmera, né? Tá, todos nós, todo o primeiro vídeo aí. Eu gostei muito desse ponto que você falou do papel do professor, do papel do psicanalista, porque é uma coisa que eu consigo reconhecer como apresentador de vídeos no YouTube. Então, é muito louco. Acho que conversa um pouco disso com o Léo, assim, de como às vezes você encontra uma pessoa que acompanha o canal, a relação da pessoa comigo é uma relação com uma pessoa que não existe. Sabe? Tipo, é um cara que ele vê num vídeo que pra ele desempenha o papel do irmão mais velho, do pai, do conselheiro, não sei o que lá, e eu sou eu. Sim. Tanto que meus amigos assistem vídeos meus e falam assim, é muito engraçado, porque eu vejo o vídeo, é você, fala que nem você, age que nem você, mas não é você. É você do vídeo, e você do vídeo e você aqui são pessoas diferentes. Mas você acredita exatamente, a gente sabe que você acredita em tudo aquilo que você fala, pratica boa parte das coisas que você fala, mas não é você, é o personagem que é você. E a vida que a gente vive hoje, ela exige um pouco desses papéis, né? Porque você... Eu posso... pra quem tá vendo isso agora, falar, que papo merda de youtuber, mas, o chefe. O chefe, ele pode ser um puta cara brincalhão, um puta cara família, mas quando você entra na loja que você é o gerente, você precisa desempenhar o papel de chefe, que exige uma máscara, né? A gente tem usado muitas máscaras nos dias de hoje, né?
Olha, eu acho que é um pouco mais complicado que isso, porque atendendo youtubers, vários têm problemas graves, né? Crises narcísicas muito, muito significativas pelo seguinte: não é você que constrói o teu personagem. O teu personagem vai vindo do teu público. Professor, se eu sentar naquele sofazinho ali, a gente fica uma cota conversando disso daqui. Porque você precisa corresponder ao papel que exige de você. Isso, e de repente você não quer mais, você quer falar de outras coisas. Você fala, arrisca um palpite X e Y e leva uma prensada. Você fala, não, agora eu tô escravo desse outro que eu inventei, que eu nem me dei conta que eu estava inventando, e agora eu virei dependente dele. Quem que eu sou? Sou essa personagem ou sou o outro cara lá que começou a fazer esse YouTube, né? Isso, vamos dizer assim, causa uma espécie de embolia narcísica, né? Tem um outro que ganhou vida própria e onde eu não me reconheço mais. Né? Muitas pessoas sofrem agudamente com esse intervalo, né? Agora, tem um outro lado da história que é assim, na medida que você vai interagindo e criando esses pontos, né, significativos, você vai ficando mais conhecido, tem um efeito chamado efeito de fechamento da forma. É uma propriedade geral da psicologia, né? E que diz assim, se eu puser 3 pontos, você vai ver uma reta. Se eu puser eles meio abaulados, você vai ver o círculo, mas não está o círculo todo ali. Então, o que acontece na relação do ouvinte, do podcast, do cara que te acompanha? Você joga um ponto aqui, joga um outro ponto lá, joga um terceiro ponto lá e ele fecha o resto. Ele cria um personagem, ele infere propriedades em você, né, que vão te tornando o cara mais legal. Só que você não fez aqueles pontos. E daí, cedo ou tarde, você canta uma bola que está fora do círculo que ele criou. Daí ela fica raivoso, aí ele sente que você o traiu. Né? Você sente que você tá fazendo mal, assim, eu amei a pessoa errada. Claro, porque essa forma de amor, ela tá muito orientada por o efeito de, assim, vou fechar a forma para poder te amar melhor, né? Pô, isso aqui tinha que passar na introdução ao YouTube. Você abrir um canal no YouTube e fala, assiste isso daqui, porque é muito bizarro, né? E é um pouco... Mas até você vive outras escalas da vida também. O exemplo que eu falei do chefe, eu acho que ele é muito... Até do próprio pai, né? Porque... mas é que o chefe, ele, tipo assim... não depende do funcionário, né? O funcionário não tem a prerrogativa de dizer vou cancelar esse cara porque ele estava se comportando fora do papel. É mais difícil, acontece, mas é mais difícil. A relação é mais assimétrica. O que eu acho assim fascinante, novo, desafiador, é justamente que a linguagem digital, ela cria comunidades, ela não cria instituições. Instituições têm o chefe e o funcionário, comunidades têm os amigos, têm os usuários, têm os que curtem e que descurtem quando quiserem. Né? O filósofo Julian Baggini, ele é autor do livro Armadilha do Ego, The Ego Trick, e ele fala, bem livremente aqui, que a forma de pensamento no Ocidente, ele se desenvolveu muito no eu, como a unidade básica da sociedade. Então o eu é da onde brota todo o resto, né? Então acho que os Estados Unidos talvez seja o maior exemplo de como o eu é muito acima do resto, né? O quanto essa concepção do eu tem a ver com o meu ego e o quanto o ego afeta o jeito como a gente vive? Vamos distinguir, né? O ego ou eu é uma entidade, um conceito psicológico que é correlato do conceito sociológico de indivíduo e do conceito antropológico ou jurídico de pessoa. Né? A gente trata os três como se fossem mais ou menos a mesma coisa, mas eles são um tanto diferentes, né? E a cultura moderna, ou seja, a partir do século XVI, XVII, com Shakespeare, com Galileu, com a formação dos estados modernos, com o capitalismo, ela introduziu uma novidade na nossa forma de viver, que é de valorizar aquilo que seria, vamos dizer assim, a forma indivíduo e não a forma coletivo.
Hoje a gente vai na Índia, você vai encontrar uma sociedade holista, ou seja, uma sociedade em que o coletivo ele é mais importante, ele é mais decisivo do que as nossas escolhas individuais. Um pouco que nem o Japão também, por exemplo. O Japão um pouco assim, né? Mas os nossos indígenas são um tanto assim também, né? Claro que você tem indivíduos, são nomes diferentes, mas é como se a gente pensasse, inclusive sonhasse para o coletivo ou a partir do coletivo. Quando um xamã fala de um mito, ele está falando de um nós ancestral que fala através dele, né? Não é ele que escolheu a história, não é ele que está criando, ele não é autor do mito, né? Para nós, a valorização de uma vida, o reconhecimento de uma vida, passa justamente por como você conseguiu se separar das comunidades de onde você veio, da sua família, da sua etnia, da sua nacionalidade, de tudo aquilo que faz de você um nós, né? Bom, isso colocou como tarefa para um indivíduo que ele se entendesse, né, tomando como centro o si mesmo, o si próprio. São duas coisas um pouco diferentes. É em cima disso que a psicanálise desenvolveu a noção de narcisismo, né? Ou seja, é a relação que a gente tem com as nossas imagens, com os nossos duplos, com as nossas sombras, com os nossos ecos, né? E uma tese importante para quem vai pensar o eu, né, como esse centro da pessoa, essa essência do indivíduo, é de que o eu é duplo, né? É o contrário ou diferente do que as pessoas imaginam, né? Pensa, né, na expressão eu mesmo. Por que precisa ter esse mesmo aí? Bastaria dizer eu, né? Por quê? Porque a gente ignora isso, mas a nossa experiência subjetiva é dual. É você a sua voz, é você o seu diálogo mental, se você perguntar isso eu vou falar aquilo, é você o travesseiro, é você e aquelas sombras que você não sabe direito que estão te observando, mas é você mesmo, é você e seus sonhos, né? Então, como dizia um poeta francês, o Rimbaud, né? O eu é outro, né? O eu é dois, o eu não é um. Então a gente compara, né? O indivíduo é um não dividido. Uhum. O eu é o dividido. É aquele que está, vamos dizer assim, fragmentado em relação a si mesmo. Ele não é uno, né? E o quanto o ego entra nessa equação do eu? Então, o ego é uma tradução possível, é uma versão, né, do eu. Mas justamente o que eu estou dizendo é que se você for considerar o que é o eu, é o ego e mais a sua imagem. É o ego e mais do lugar que ele se compara consigo mesmo no tempo. É ele e o lugar de onde ele se compara com os outros. Então, a vida, vamos dizer assim, dos neuróticos, com mais neurótico, mais ocupado com as suas imagens, mais ocupado com o que os outros vão pensar, mais ocupado com como é que eu me produzo uma imagem admirável para o outro, mais preocupado em eu tenho que ser amado pelo outro, mais preocupado em se fazer assim uma forma bela para o outro, mais sensível a críticas, mais, vamos dizer assim, refratário a diferenças. No fundo, a psicanálise vai olhar para o eu e vai dizer assim, olha, o eu era para ser uma unidade bem pequena, assim, modesta, para a gente se virar na vida, mas ela vira uma floresta infinita de arbustos e mato, porque a gente começa a achar que o mais importante na vida é lustrar e polir o seu próprio eu, né? E então muitos problemas de grupo, muitos conflitos, muitos sentimentos de vazio, de inutilidade, de impostura, de inadequação, vem do quê? De uma hipertrofia do narcisismo.